Nome: Agatha Mary Clarissa Miller. Nascida em 15 de setembro de 1890 em Torquay, condado de Devonshire, na Inglaterra. Conhecida como Agatha Christie, ou uma das maiores escritoras de romances policiais que já existiu. Filha de um casal tipicamente vitoriano, embora seu pai, Frederick Miller, fosse americano, ela foi criada na melhor tradição europeia. Seus pais gostariam que ela seguisse a carreira de cantora lírica ou pianista, mas Agatha Christie preferiu passar o tempo escrevendo poemas e contos. O episódio de hoje fala sobre a rainha dos contos criminais. Agatha estudou em casa, onde aprendeu piano e canto, até que se casou em 1914, com o coronel Archibald Christie, cujo sobrenome adotaria até o final da vida. Quando começa a Primeira Guerra Mundial, ela se alista como voluntária no exército da Cruz Vermelha, atuando como enfermeira na Inglaterra. E nesse meio tempo, aceita um desafio da irmã, escrever um romance policial em que o leitor não pudesse descobrir a identidade do assassino antes do final da narrativa. Daí surgiu o misterioso caso de Styles, que tinha como protagonista um belga chamado Hercule Poirot, inspirado nos vários políticos belgas que se refugiaram na Inglaterra naquela época. Hercule seria ainda protagonista de uma série de outros livros, se consagrando como um dos maiores detetives já criados. Mas só em 1926 ela conseguiu chamar a atenção do público com O Assassinato de Roger Ackroyd. Em 1930, já divorciada e romancista de sucesso, casa-se novamente, dessa vez com Max Marlowe, arqueólogo, com quem viaja pelo Oriente. É dessas viagens que ela tira inspiração para vários livros de sucesso como Morte no Nilo, Intriga em Bagdá e outros. Criou também outros personagens, como Miss Jane Marple, uma simpática velhinha profunda e conhecedora da natureza humana, moradora da pequena St. Mary Mead. A estreia de Miss Marple ocorreu no livro O Assassinato na Casa do Pastor. Seus mais de 80 livros publicados venderam mais de 1 trilhão de cópias em todo o mundo, tornando Agatha Christie a maior escritora policial de todos os tempos. A escritora morreu em 12 de janeiro de 1976 e seu marido 2 anos depois. Seus livros foram traduzidos em 45 línguas, sendo ultrapassada em vendas somente pela Bíblia e por Shakespeare. E não podia faltar o momento de abrir o nosso coração aqui, como a Audrey já batizou há muito tempo atrás. E a Agatha, eu não sei que abordagem a gente poderia usar a respeito dos livros dela, se não de forma totalmente positiva. Primeiro porque, acho que eu já citei em algum outro episódio, que para você escrever um livro sobre suspense, sobre romance policial, para você descobrir quem é um assassino, a pessoa que for escrever isso, ela tem que ter uma genialidade muito grande se ela quiser prender o leitor nesse gênero, porque é muito fácil, é muito rápido você perder o interesse num livro desse se ele não te prende, se ele não te faz se perguntar, beleza, o que acontece na próxima página? O que vai acontecer no próximo capítulo? E é impossível você ler um livro da Agatha em que ela não tenha te proporcionado esse sentimento.
No outro episódio que a gente falou sobre o assassinato no Expresso do Oriente, então abra um parênteses aqui, se você ainda não ouviu esse episódio, depois que terminar esse aqui, dá lá um play, é muito bacana porque a gente resume de forma mais detalhada sobre o que se passa na história. Inclusive, é um livro onde tem o Hércules como detetive principal. Então, assim, vai lá e escuta. Mas voltando pra Agatha no geral, é muito indescritível a forma como ela te segura nisso, como você se questiona o que tá acontecendo, como você cria suas próprias teorias, e aí ela vem no capítulo seguinte e revoga tudo aquilo que você imaginou que fosse da história, que você achou que ia acontecer. Se tem uma coisa que ela nunca foi, em todos os livros que ela já escreveu, que ela escreveu quando estava viva, era previsível. Eu conheci porque um amigo me indicou, inclusive, Eduardo, se eu não te agradeci por isso hoje, vou te agradecer de novo, porque ele me presenteou com o livro dela, e aí agora eu gasto meu suado dinheiro comprando mais livros dela com muito gosto, sabendo que vai ser um investimento muito bom. São leituras diferentes. É claro que nós estamos falando de uma escrita que é antiga, né? Pela época que ela nasceu, pela época que ela escreveu. Nós estamos falando que o romance do primeiro livro dela foi escrito durante a Primeira Guerra Mundial, que não é um evento muito, muito excessivamente longo, mas também não aconteceu ontem. Então é claro que a leitura não é tão fluida quanto, exemplo, um romance do século XXI. Mas não é algo difícil de se entender. Eu não recomendo para quem está começando o hábito de leitura agora. Pode ser que você queira, né, criar esse hábito primeiro para depois entrar nessa leitura. Mas também não vou dizer assim, nossa, você quer muito ler um livro desse gênero, não leia Agatha. Mas para quem tá começando, quem quer criar o hábito de leitura, eu deixaria para depois. De qualquer forma, são livros que você precisa ter na sua lista de leitura. São, assim, aquele livro que você devora, que você não percebe o tempo passando, que, como eu e a Audrey tava conversando uns minutos antes da gente começar a gravar esse podcast, é aquele livro que te faz quase perder a estação de metrô ou de trem que você precisa descer, porque você não sente o tempo passar. Eu gosto muito, muito do livro dela, dos livros dela, dos que eu já li até agora. Eu quero ler outros. Pra mim, como eu falei da Jenny, eu acho a mesma coisa da Agatha. O mundo teve pouco dela, porque eu acho que vai ser difícil qualquer escritor sequer chegar perto dela como nesse gênero, né? Escrever como ela escreveu. É claro que não se faz comparações, porque é injusto, cada um cria a sua história da forma que ela veio até você, que ela chegou na sua mente. E eu acho que muitas pessoas hoje podem até se inspirar nela, acho muito válido, só que a Agatha pra mim como diz o meu primo, barato é louco quando se fala dos livros dela. Eu achei muito sensacional e eu tô torcendo muito pra conseguir trazer de novo aqui para as leituras minhas, da Audrey, da nossa amiga Tati, para trazer a Agatha de novo, porque é uma resenha muito gostosa. Mas e você, Audrey? O que você achou? Como é que você conheceu os livros? Tem algum favorito? Até agora, dos meus favoritos, eu ainda tô com o Assassinato no Expresso do Oriente, mas eu não li todos os livros dela. Então, por enquanto, eu vou ficar com esse, mas lembrando que é válido durante esse episódio, porque amanhã pode mudar. Então, não estou estendendo prazo de garantia para nada. Mas e você, Audrey? O que você acha dos livros? O que você acha da escritora? Conta um pouco pro pessoal. Então, eu sou meio suspeita pra falar dela, porque eu gosto muito desse gênero. Na verdade, eu nem sabia que eu gostava desse gênero antes de ler os livros da Agatha, porque o primeiro livro que eu li dela foi O Assassinato de Roger Ackroyd. E aí, eu tomei um gosto pela leitura desse gênero, né, de criminal e romance e suspense, que eu não sabia que eu ia gostar. E eu gosto muito. Ela é maravilhosa, sensacional. Você falou que você não recomenda para quem tá começando. De fato, também não recomendo, mas eu também não acho uma leitura muito difícil. Não acho que os termos que ela usa, né, apesar de que as traduções têm ajudado bastante, né? As editoras acabam facilitando bastante isso. Então, eu não acho uma leitura muito difícil, mas é aquele livro assim que faz você ficar pensando várias vezes sobre quem será o assassino. E aí você forma várias teorias na sua cabeça e você já quer
devorar o livro. Eu li, acho que em 2, 3 dias, o assassinato de Roger Ackroyd, porque eu queria saber o que estava acontecendo. Formulei várias teorias e no fim não era nada do que eu estava imaginando. Foi muito melhor, na verdade. Foi uma bela de uma surpresa. Então, para mim, a Agatha é uma escritora muito, muito, muito maravilhosa. Deixou obras incríveis. E assim, gente, vender trilhões de cópias não é todo mundo que faz isso, né? A mulher tem 80 livros lançados. Então, ela realmente era muito boa no que ela fazia. Ela não tava aí pra brincadeira, né? E assim, eu gosto muito dos livros dela. Fica até difícil, assim. Às vezes a gente não quer tomar um partido né, esse eu gosto, esse eu desgosto, porque existem, né, esses assuntos que às vezes a gente gosta muito e aí a gente acaba se empolgando, mas gente, não, vou ter que me empolgar. Não tem como não se empolgar com a Agatha. Se você nunca leu nenhum livro dela, sério, leia pelo menos um, sei lá, nem que seja O Expresso do Oriente, o Assassinato do Expresso do Oriente, né? Ou o Assassinato de Roger Ackroyd, ou outros milhares de livros que tem. Mas leia pelo menos um. Tenha essa experiência de ler um livro dela. Eu garanto que você não vai se arrepender. E se você se arrepender, provavelmente você leu errado. Brincadeira. Mas é isso, assim, eu gosto muito, muito mesmo dos livros dela. E eu fiquei muito feliz que a gente pôde ler uma obra dela no nosso Clube do Livro. E que a gente, inclusive, já trouxe pra cá, mais uma vez, né? Fazendo aquele merchan que já fez, mas, de novo, se você não teve a oportunidade de ouvir a gente falando sobre esse livro da Agatha, então o momento chegou. Depois que você terminar de ouvir esse episódio, você pode ouvir o episódio onde a gente comenta um pouco sobre uma das obras da Agatha. E é isso. Esse foi mais um episódio da F5. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, procurando por Aperta F5, você fica por dentro das novidades e dos novos episódios aqui desse podcast. Colocando o mesmo nome na barra de pesquisa do seu aplicativo de música, você encontra o nosso perfil e todos os episódios publicados até aqui. Compartilha com a família e os amigos. E não deixe de clicar no sininho, ativando as notificações para não perder o lançamento de nenhum episódio. Aproveita lá as redes sociais, comenta aqui também quais livros você já leu da Agatha, quais são suas impressões sobre esse livro. Se você quer ver ele no Você Indica, que é o nosso quadro aqui onde a gente fala sobre leituras, fica à vontade para mandar um direct, um e-mail, uma carta, o que você achar legal para falar o livro que você gosta. Nós estamos aí sempre abertas para receber novas indicações de livros, de filmes, de séries, de músicas, de bandas. Fica à vontade para comentar, esse aqui é um espaço livre para você deixar a sua opinião, sempre, é claro, respeitando a opinião do próximo. O meu nome é Micaele. E eu sou a Audrey. Como fonte de pesquisa desse episódio, utilizamos os sites LEPM Editores e Sim, EPF e o canal Tech. Como trilha sonora, utilizamos a música Rosalind do Bon Iver e do St. Vincent. Vocês já sabem, né? Para se manterem atualizados, apertem F5. Te vejo no próximo episódio.